Vamos orar? Vamos orar por tudo isso que nós vamos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós te louvamos, nós te exaltamos, Senhor Deus. Nós agradecemos por tudo que o Senhor nos permitiu nesta noite te adorar, cantar louvores, orar as nossas orações. Pedimos que o Senhor receba tudo isso no trono de graça do Senhor, que o Senhor venha falar conosco através da sua palavra, que o Senhor nos abençoe, Senhor Deus, as famílias da igreja e também, Senhor Deus, se estendendo para as famílias de fora da igreja, que o Senhor tenha misericórdia, de alguma forma, Senhor Deus, nós podemos fazer com que Cristo seja anunciado pelas famílias que ainda não te conhecem. Nós oramos pela igreja, que a igreja seja despertada, que haja um avivamento do Senhor, que venha do Senhor um avivamento ao coração desta igreja. Rogamos, Senhor Deus, pelos homens que governam o nosso país, nosso estado, nossa cidade. Deus, eles precisam do Senhor, precisam de um toque do Senhor, porque nós confiamos no Senhor e na força do seu poder. Oramos por eles, oramos pelo pastor Tiago, que estará com a palavra. Deus, usa o teu servo, Deus querido, para falar com essa igreja, aquilo que o Senhor quer falar para nós nesta noite. Usa também os professores das crianças, Deus amado, que eles falam, ensina essas crianças no caminho que se deve andar, conforme diz a tua palavra, Deus querido, que eles tenham orientação, inspiração do Senhor para ensinar. Pai Santo, obrigado por tudo, obrigado por cada uma pessoa que está aqui, as pessoas que estão nos visitando. Senhor Deus, abençoa a família que está aqui, abençoa cada um, Senhor Deus, que veio nesta noite aqui te adorar, te engrandecer o seu nome, porque Tu és merecedor de honra e glória e louvor e adoração. Pai, nós oramos em nome de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém. Os irmãos podem sentar e as crianças podem sair. E o pastor Tiago pode vir. Irmãos, nós estamos em uma série de sermões no Evangelho escrito por João e, pela graça de Deus, chegamos hoje ao capítulo 2. Capítulo 2. E o título para essa mensagem: O noivo e o vinho. O noivo e o vinho. Para remirmos o tempo, vamos ler apenas, apesar da mensagem ser do 1 ao 11, vamos ler apenas o 11 a princípio, apenas o versículo 11, que diz: Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Vamos orar. Glorioso Deus, nosso Pai, nós novamente louvamos-te por estarmos aqui, louvamos-te por Cristo, exaltamos a Ti pela salvação que nos alcançou. Clamamos que a Tua palavra seja ouvida com olhos da fé, que Cristo seja contemplado com olhos da fé. Nós vejamos Cristo. Ó Pai, conduz o nosso coração, abre-nos o coração. Nós dependemos de Ti.
e que nós possamos ver sinais de quem é Cristo nesse texto. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, primeira pergunta: como você olha para os milagres de Jesus? Como você olha para os milagres de Jesus? Com esperança apenas para o agora, para os seus problemas, para as suas dificuldades, ou com olhos para o que vem depois? Este é o convite dessa mensagem. Neste trecho se inicia a divisão do que nós chamamos o livro dos sinais. Livro dos sinais. Aqui dentro de João tem algumas divisões. Nós temos o prólogo, aqueles primeiros versos de João 1. Depois nós passamos para a narrativa do testemunho de João o Batista e os primeiros discípulos a seguir Jesus. Do capítulo 2 ao capítulo 11, nós temos o livro dos sinais. E depois nós veremos, se Deus permitir, o livro da glória, terminando o livro de João. Livro dos sinais. Sinal é uma mostra de algo maior, é uma pequena evidência de algo que é maior. Você pode chegar faminto na sua casa e você sentir aquele agradável aroma de uma comida muito gostosa. O aroma da refeição, então, é apenas um sinal da refeição que há ali. Os diáconos, por exemplo, contrataram já a chácara do dia 1º de maio, e para garantir eles tiveram que dar um sinal. Anteciparam uma parte do pagamento, mas é apenas uma pequena parte que testemunha de uma parte maior que há de vir, um pagamento maior posterior. É neste sentido que nós olhamos também para os sinais. Precisamos ter isso em mente. Este daqui foi o primeiro sinal, é o primeiro milagre registrado por João. E os sinais foram escritos e descritos para convencer que Cristo, o Filho de Deus, é Jesus, o Nazareno. E nós começamos então neste versículo 11 dizendo: deu Jesus princípio aos seus sinais. E o livro dos sinais termina no capítulo 11, se nós nos deslocarmos para João 11, versículo 47, já temos: então os principais sacerdotes e fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo uma vez que este homem opera muitos sinais? O que nós veremos é uma série de sinais que Jesus faz, uma série de sinais, culminando na ressurreição de Lázaro, que faz levantar contra ele a decisão de matá-lo. Por mais que esses sinais em si mesmos sejam espetaculares, de arrepiar, de tirar o fôlego, eles são apenas sinais de algo maior que está por vir. Eles mostram algo maior que a essência do próprio Jesus, o Deus encarnado. Eles dão pitadas do que é a salvação na sua extensão máxima, antecipam o que é o próprio reino de Deus que Cristo está inaugurando. Eles trazem um sinal do que será a glória dos céus, e isso deveria ser a nossa visão ao olhar esses sinais. E o ambiente desse primeiro sinal é um casamento. Apesar de ser festa com comida e bebida, a narrativa maior é nutrir-se de Jesus pela fé, é nutrir a sua fé em Jesus Cristo, que é verdadeira comida e verdadeira bebida. É isso o mais profundo que nós podemos entender. Não é somente sobre amparar um noivo falho em sua festa de casamento. Não é sobre dar vinho e alegria para um povo jubilante nas bodas. É sobre o verdadeiro noivo, é sobre o verdadeiro vinho, é sobre sinais do noivo e do vinho perfeitos. Como você olha para os milagres de Jesus? Será que é só para o agora? Só para as suas necessidades nessa terra? Ou você já está vendo vislumbres do que há de vir? Vamos primeiro falar do noivo.
E vamos ler versículos de 1 a 5. Primeiro ponto, noivo, versículos de 1 a 5. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. 3 dias depois, nós estamos vendo dias em sequência onde Cristo tem demonstrado quem Ele é, através dos testemunhos de João, o Batista, e dos primeiros discípulos seguirem a Jesus. Eles estão em Caná, a cidade de Natanael. A mesma Caná do homem que disse: pode vir algo bom de Jerusalém, é a Caná que verá o melhor vindo do Nazareno. Não o bom, mas o melhor. Como primeira semana descrita em Gênesis, no começo, no princípio, que demonstra o Criador e a sua criação, João aqui parece querer citar os dias para demarcar possivelmente uma semana descrita para chegarmos no primeiro milagre. Então, as boas novas que ele está proclamando nesse evangelho refletem sim uma nova criação. Tudo está sendo feito novo. Esse Cristo está dando sinais de uma novidade que está vindo nele. E a nova criação, então, é marcada por um primeiro milagre que acontece neste casamento em Caná. Jesus mostra, então, a sua aprovação. Jesus está na festa. Jesus tem o seu primeiro milagre numa festa de casamento. E ele mostra não só a aprovação dele com essa bela instituição divina que é o casamento, mas aprova a própria festa, a alegria, e age para aqui impedir um desastre social muito grande, muito sério. Nós vemos que Maria, sua mãe, está ali, Jesus está ali, mas também os seus discípulos estão ali. Provavelmente não os 12 pela sequência do texto, mas os primeiros citados, André, Pedro, Filipe, Bartolomeu, estão presentes naquela festa. Então, naquela época, quando olhamos para casamento, entre os judeus, a celebração das bodas poderia durar até uma semana. Não todos são uma semana, 7 dias, exato, mas até uma semana poderia durar. E imagine o custo disso, uma festa de vários e vários dias. Imagine a preparação disso. Imagine o orçamento, a organização. A responsabilidade financeira era inteiramente do noivo. O noivo era responsável. Então, nesse sistema judaico, seu costume é que o homem noivava, desposava uma mulher, ali já existia um contrato sério firmado entre ambos, e ele deveria trabalhar para preparar-se financeiramente, seja para a festa que ele ia tratar inteira, seja para a estrutura do novo lar. Por isso, já se consideram ali noivos com uma severidade já de contrato, e é nesse espaço do noivado até o casamento em que, no caso de Maria e José, foi anunciado o nascimento de Jesus, ainda não desposada, mas já prometida em casamento. Então, arcar com uma festa de vários e vários dias era tradicional, era respeitável perante a sociedade. Só que acabar a comida no meio, ou a bebida no meio da celebração, era um problema não por acaso, não um erro comum, mas um erro terrível, terrível, numa cultura que mostrava muito clara a vergonha disso. E havia até a possibilidade de um processo pelos parentes ofendidos que foram convidados, parentes da noiva. Então, poderia até ser cancelado o casamento por tamanho ultraje, tamanha ofensa,
porque o noivo não tem a honra e a estrutura para tirar essa dama da casa dos pais dela e arcar com tudo. Olha que ultraje. Então, nós estamos num enredo onde o pessoal já havia bebido bastante. A construção do texto em grego parece indicar, sim, alguma embriaguez envolvida, tá? Mas nós precisamos citar que o vinho aqui era bem diluído, tinha bastante água misturada, tanto que cita-se que até metade do teor alcoólico de uma cerveja típica. Então, é muita diferença. Vinhos aí tem bastante, mais de 12% de álcool. Então, podendo chegar a em torno de 1 a 2% de álcool, ou seja, podendo ser diluído até 10 vezes com água, misturado com água. Isso era comum na época, neste enredo aqui. Apesar de esse vinho não diluído existir também, e ser consumido também, ele é a bebida forte também que a Bíblia cita, e os cuidados entre eles eram muito maiores com esse vinho não diluído, e a Bíblia indica severos alertas com bebidas fortes. Apesar de a Bíblia não proibir o consumo, as Escrituras são bem rigorosas quanto à embriaguez. Nesse sentido, a gente vê que o próprio João Batista decidiu não beber vinho, ele se absteve disso. Mas Jesus bebia vinho. Jesus nunca pecou ao beber. Mas se você não sabe medir, não tem uma possibilidade de não se controlar, é melhor você seguir o método João Batista, lutar severamente contra o seu pecado e abster-se. É o melhor caminho. Então, nós temos aqui esse cenário, o casamento. Temos o problema, acabou o vinho. E a culpa de quem? Do noivo, noivo em si. E o problema seria só para o noivo? Não, estamos no meio de uma festa, o problema é para todos. A festa acabaria. O vinho, que na Bíblia é associado por alegria, e a festa, ambos vão acabar. Mas, neste casamento em especial, tinha Jesus. Maria sabia disso. E falou a Jesus, eles não têm mais vinho. Ela esperava alguma providência de Jesus. Maria dependia de Jesus para o seu sustento, e não apenas estava ali falando uma notícia triste, dando más novas para Jesus. Não, ela esperava algo de Jesus, o texto nos deixa claro isso. Mas a resposta de Jesus foi bem diferente do que muitos esperam. Mulher, que tenho eu contigo? Chamar a mãe de mulher foi bem diferente aqui mesmo. Não é uma ofensa, não é um desrespeito por parte de Jesus. A palavra aqui traduzida para nós por mulher, ela não era obviamente usada para chamar afetuosamente uma mãe, não era. Mas ela é respeitosa, como se fosse, não dá, ou senhora, ou madame, poderia ser uma tradução, mas a palavra exata não existe na nossa língua mesma, carregada do mesmo significado. Então a melhor mesmo tradução é mulher. Só que o uso de Jesus para esta palavra é intencional, não é por acaso, é a intenção de Jesus. Tem um grande ensino aqui, e Jesus segue, que tenho eu contigo, que agora tornou mais difícil, né? Mulher já começa a ficar complicado, porque não mãe? E agora, que tenho eu contigo? O que há entre nós? Isso também é intencional. É necessário que seja claro e evidente que o ministério de Jesus só obedece ao Pai. O ministério de Jesus só obedece a Deus Pai. Então isso é uma repreensão de Jesus com cortesia e honra, mas para mostrar uma completa liberdade em relação a qualquer tipo de opinião, de conselho, de pauta, de manipulação humana no seu ministério. Jesus está se esforçando para estabelecer uma distância entre o seu ministério e a sua família, e não é só nesse texto, tem outros textos, a gente pode sugerir Mateus 12, de 47 a 50, que diz, e alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora querendo falar-te, porém ele respondeu,
ao que lhe trouxeram o aviso: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E, estendendo a mão para os discípulos, disse: eis a minha mãe e os meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, este é meu irmão, irmã e mãe. Esse distanciamento era necessário, essa frase era necessária para mostrar: o ministério de Jesus está submisso única e exclusivamente ao Pai. Então Maria deveria vir a Jesus, não como seu filho, mas como o Messias prometido, pela fé, não pelo vínculo sanguíneo. Então, depois de separar a sua saudável relação familiar de seu ministério, Jesus prossegue: ainda não é chegada a minha hora. Ainda não é chegada a minha hora. O Evangelho que João escreveu, cita mais vezes esse termo, a sua hora, ou a hora de Jesus. A expressão aqui é relacionada à cruz, é relacionada à morte. Olha, João 7,30, por exemplo: então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora, a hora da prisão. João 13,1, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado aos seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ou João 17,1, Jesus mesmo falando: tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que o teu filho te glorifique a ti. Está falando, quando cita o Evangelho, exatamente a hora de Cristo. Esta hora está falando da cruz, está falando da morte, está falando do sofrimento, da paixão de Cristo. Então percebam a relação entre as frases. Não tem vinho, não é minha hora. Não tem vinho, não é minha hora. Não tem vinho é: o noivo falhou, acabou a festa. Jesus responde: não devo morrer agora. Não devo morrer agora. A hora de Jesus ser preso, castigado, morto, era o seu papel de noivo. Era o seu papel de noivo, para prover. O noivo falhou ali e acabou a festa, mas o verdadeiro noivo está presente. Não era a hora de Jesus ser o noivo e prover o verdadeiro vinho do casamento, o seu sangue derramado. O noivo era prometido e daria vinho. Olha o que o Antigo Testamento fala sobre essa provisão do Messias, o grande noivo do seu povo, o grande noivo da sua igreja, e o que ele ia prover em salvação. Jeremias 31, de 10 a 12, diz: ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai nas terras longínquas do mar, e dizei: aquele que espalhou a Israel os congregará e os guardará, como o pastor ao seu rebanho. Estamos falando do pastor em relacionamento com as suas ovelhas. Porque o Senhor redimiu a Jacó e o livrou da mão do que era mais forte do que ele venceu. Hão de vir e exultar à altura de Sião, radiantes de alegria, por causa dos bens do Senhor, do cereal, do vinho, do azeite, dos cordeiros e dos bezerros. A sua alma será como um jardim regado, e nunca mais desfalecerão. As provisões deste que viria não se encerram, não se acabam. A festa não termina, a alegria não termina. Esta é a salvação, este é o noivo prometido, e Jesus tinha consciência disso. Era prometida a salvação, e prover vinho era algo do Salvador, do verdadeiro noivo deste povo. Olha o que diz Amós 9, 13 e 14. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão.
mudarei a sorte de meu povo Israel. Reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho, farão pomares e lhe comerão fruto. As promessas de salvação do povo estavam associadas à abundância de vinho. As promessas de alguém que viria, o Messias, era suprir vinho ao seu povo, suprir seu povo de comida e bebida. Então, olhar para Jesus e dizer, o vinho acabou, é olhar para o perfeito noivo e dizer, cumpra o seu papel, não deixe o vinho faltar para o seu povo. Ele é o noivo verdadeiro, e esse noivo não deixa faltar o vinho. Não era ainda o tempo do noivo, mas era o tempo do sinal, era o tempo de iniciar os sinais do noivo. Maria segue, façam o que ele mandar, façam o que ele mandar. Mas não foi uma repreensão ali? Jesus não está ali então dizendo que não ia fazer sinais, mas que não era o seu tempo de morte. E ela persevera. Maria então dá um recado aos serventes, mas também a todos nós: façam o que Cristo mandar, façam o que Cristo mandar. Ela tinha sido repreendida, supostamente por tirar vantagem dos laços de família, mas ela foi perseverante em sua fé e na sua submissão a Jesus. Esse é o modelo de fé que nós vemos nos evangelhos. Muitos olham para esse primeiro milagre e tratam como banal, tantas coisas, tantas curas, ressurreições, libertações, e agora nós vemos um vinho sendo multiplicado. Eu cheguei a ler que tratam até como um milagre profano, por multiplicar bebida alcoólica. Não, parem de olhar para o vinho em si, e olhem para o noivo que não falha. Ele começa a dar sinais de quem ele é aqui, de sua essência. São versos difíceis, sim, esses versos 4 e 5, mas eles ajudam a moldar o tom dos sinais que Cristo demonstra. Eles foram dados para mostrar a glória de Deus, sinais do reino, sinais de quem era Jesus, o noivo. E nós podemos aplicar algumas coisas com isto. Primeiro, Jesus promove alegria. Jesus não despreza a necessidade do falho noivo. Ele se preocupa conosco também no nosso dia a dia. Nossa alegria importa para Jesus. Nosso vinho no casamento importa para Jesus. A alegria em nosso casamento importa para Jesus. E Ele usa isso para demonstrar a sua glória. Mas, para haver um milagre no casamento, importa que Jesus esteja nele. Sem Jesus, não será possível alegrar-se verdadeiramente. E nós precisamos lembrar que o noivo perfeito é Jesus. O sinal sempre aponta para algo maior. Jesus respondeu sabendo que ali muito mais do que outros, que a própria Maria sabia, de que todos que estavam ali sabiam, todos que testemunharam, os servos, seus discípulos, Maria, sabiam. Ele sabia que ele era o verdadeiro noivo, que proverá comida e bebida, e que nunca acabarão, que nunca hão de se findar para a sua noiva, para a sua igreja, em sua festa eterna de casamento e união. Este é apenas um sinal, a verdadeira festa há de vir. Você faz parte deste banquete, você estará unido a Cristo nas verdadeiras bodas, nos céus, nessa alegria eterna. Como segundo ponto, nós falaremos do vinho. Versículos de 6 a 11, continuemos a leitura. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou:
tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho e, quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, Jesus deu princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. 6 talhas de pedra. Então nós temos aqui, no mínimo 400 litros, até no máximo de 700 litros. Então podem variar, então não temos um número preciso, mas pela descrição aqui, mais ou menos isso, de 400 a 700 litros, em talhas de pedra pesadas, tá? 6 potes de pedra grandes. Então é importantíssimo destacar, como o texto destaca, talhas para purificação. Então eram usadas para lavagens cerimoniais, uma lavagem ritual e religiosa, de alguns utensílios e das mãos de também quem vai comer. Então, quando os discípulos, por exemplo, o Evangelho narra que comeram sem lavar as mãos e os judeus reclamaram disso, não era pela sujeira, mas pela religião. Não era por comer algo que faria mal para o corpo físico, mas era o medo de contaminar a alma com algo ruim. Então essa lavagem era ritualística, cerimonial, religiosa. Esse ritual religioso de lavar as mãos e utensílios era a finalidade daquelas talhas. E Jesus usa essas talhas, usa estes potes, não por acaso. Os mesmos potes, sendo essa água como a velha ordem judaica de purificação. Aquela ideia de que nós podemos ser salvos pela nossa religião. Nós podemos alcançar a salvação pelo que nós fazemos, se formos decentes, bons e sinceros, se nós nos esforçarmos o suficiente. Isso será mudado para o vinho, como substituição por algo muito melhor. Não mais o ritual religioso, mas a cruz e a graça. Não mais a purificação cerimonial em busca de seguir lei ou tradição, mas a purificação pelo vinho de Jesus. Encheram as talhas, como se a água cerimonial chegasse ao limite, e algo novo aparece. Vem o vinho. Chega de lavagem física, agora vem aquele que lavará as almas com o seu sangue, verdadeiro vinho. O responsável pela festa provou, e parece aqui dar uma bronca: como vocês deixaram o melhor por fim? Toma-se o melhor. E já alegre do vinho, sem tanta capacidade de comparar os vinhos e as texturas, o corpo e a acidez, oferece-se o pior depois, pois já não faz tanta diferença. Para mudar o costume, vem agora, por fim, o melhor vinho. E isso é típico de Jesus. Sempre o fim será melhor. Sempre o final será muito, muito, muito superior. O vinho que Jesus forneceu é inigualavelmente superior. Como deve ser tudo que está ligado à nova era messiânica, a qual Jesus estava trazendo. O melhor de todos os vinhos que este mundo já provou estava ali. Vinho sem pecado, sem efeitos da queda. Imagina o amargor, a fruta defeituosa. O vinho não perfeito veio do pecado, e Jesus fez o único vinho que esta terra já provou que é perfeito, perfeito. Vinho sem
pecado, sem a maldição da terra, uma nova criação. É só um sinal de uma nova criação. Sinal do vinho que haveria de vir e que Jesus mesmo providenciou. Um cálice de vinho é oferecido pelo noivo, verdadeiro noivo, mas porque o cálice nosso da ira foi tomado pelo noivo, foi tirado por Jesus. Aqui nós temos uma troca, um vinho que Jesus oferece e o cálice da ira que nos era devido. Como bem nos lembrou David na pregação da semana passada, há uma substituição e Cristo é o nosso substituto. Nós merecíamos um cálice, nós merecíamos um vinho, mas o vinho do furor e da ira de Deus. Mas o noivo nos dá outro cálice. Ele toma o nosso em nosso lugar e nos oferece o cálice do seu sangue. Para nós, um cálice de alegria, um vinho de purificação. E para Jesus, o nosso cálice da ira de Deus, bebendo todo o castigo por nosso pecado. Olha o que diz o Salmo 75:8. Porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espuma, cheio de mistura, dele dá a beber, sorvem-no até as escórias, todos os ímpios da terra. Um vinho aqui de punição, que será derramado e será bebido até a última gota por todo aquele que permanecer ímpio. O vinho da ira de Deus. O vinho da ira de Deus. A punição de Deus é comparada aqui a um cálice de dor a ser tomado, um cálice de vinho borbulhante, da ira do próprio Deus, que deve ser tomado pelo pecador, pelo ímpio. A morte, o inferno, a dor, são parte do cálice da ira sobre o pecador, sobre nós. Este mundo, esta criação, bebem deste cálice e beberão finalmente por toda a eternidade este cálice. Este cálice será jorrado para a punição das nações por seu pecado. Este mundo está condenado. Mas olha o que diz Isaías 51:22. Olha o que diz Isaías 51:22. Assim diz o teu Senhor, o Senhor, teu Deus, que pleiteará a causa do seu povo. Eis que eu tomo da tua mão o cálice de atordoamento, o cálice da minha ira, jamais dele beberás. O cálice que era nos devido, o cálice da vergonha e da falha, o cálice da ira, o cálice por nosso pecado, que nós deveríamos consumir, o inferno, foi tomado da nossa mão, tomado de nós. Por quê? É justo que nós bebamos este cálice, é justo sermos condenados, eu e vocês todos, nos é justo ir para o inferno, é justíssimo, é perfeitamente justo. Se nós hoje recebêssemos a condenação, falando vocês devem ir para o inferno pelo seu próprio mérito, pelo que vocês fazem, pensam, vocês devem ir para o inferno, a nossa resposta deveria ser: santo, santo é o Senhor, tu és justo e falas a verdade, seja louvado e adorado o teu nome, porque és um Deus de justiça. Nós merecemos o inferno, mas Deus tomou esse cálice da nossa mão, derramou este cálice em Jesus. E Jesus, sabendo disso, pronto a sofrer em nosso lugar, pronto a preparar finalmente, na sua hora, o cálice que ele ofereceria ao povo. Lucas 22, 42 a 44. Dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua.
Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava e, estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Esta é a aflição de beber o cálice da ira, esta é a aflição de beber o cálice que nós merecemos. Como nós poderíamos deixar de entender este cálice que nós merecemos? Como nós podemos deixar de entender as agonias do Calvário? Essa é a dor de beber o cálice que nós deveríamos beber, a tal ponto que o capitão da nossa salvação, tremendo, suando sangue, diz: passa de mim este cálice, se possível for, mas se faça o teu querer, se faça a tua vontade. O esmagar da ira de Deus é de severidade extrema, e nós merecemos esse esmagar. Mas Cristo tomou e foi esmagado em nosso lugar. Jesus bebeu o cálice por mim, mas ressuscitou e nos oferece o seu cálice, nos oferece o seu sangue. É isso que celebramos, um novo vinho, seu sangue, puro e purificador, e que é capaz de fazer as coisas novas. A purificação ritual passou, agora a verdadeira purificação, o cálice do sangue, como lemos em 1 Coríntios 11, 25, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Esqueçam a velha aliança, esqueçam a talha cheia de água, vejam o vinho novo e a transformação de uma nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. 1 Coríntios ainda 10, 16, um capítulo antes, ele está falando sobre esse cálice. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão no sangue de Cristo? Nova aliança no sangue, verdadeiro vinho, bebam deste cálice. Cálice da bênção, comunhão no sangue, verdadeiro vinho, bebam deste cálice. Hebreus 9,14 diz: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Nova vida, novamente, novas obras, pelo sangue de Cristo, uma novidade sendo criada. Nós, por bebermos deste sangue, um cálice de purificação, verdadeiro vinho, bebam deste cálice, pela fé bebam deste cálice. O que Jesus está fazendo ao tornar água em vinho é mostrar-se Deus, Ele é o Filho de Deus. Os sinais querem mostrar, estão registrados por João para mostrar o Filho de Deus. Só Deus para mudar a substância de algo, só Deus para ordenar sobre a criação, só Deus para transformar realidades. A ciência humana prevê e entende como mudar uma molécula de água em vinho, e seria necessário uma fusão nuclear com uma energia equivalente a 200 bilhões de estrelas em um dia. Isso segundo, não eu, mas o nosso, já na glória eterna, cientista Adalto Lourenço. 200 bilhões, a energia necessária. Nunca poderemos operar algo assim. Jesus fez, não caiu uma gota de suor. Ele fez isso. E isso é só um sinal do seu poder. Sinal de que Cristo tem poder para transformar. Cristo transformará não apenas litros, centenas de litros de água em vinho, mas toda esta criação, todo este mundo, todo esse sistema maculado pelo nosso pecado, será por Ele transformado, segundo o seu sangue, segundo o cálice que Ele oferece, segundo o seu poder, segundo a sua glória e para a glória de Deus Pai, será transformado em novo, em novidade, em nova criação. Jesus está aqui mostrando sinais de que Ele é o potente, novo Criador das coisas,
o noivo perfeito, que está mostrando os sinais de um vinho perfeito que Ele vai oferecer. E para aplicarmos isso, nós precisamos entender o que o poder de Jesus transforma em nossa vida, em sua vida. Não há milagre nenhum que Deus não possa fazer, não há transformação nenhuma que Jesus não possa operar. Se sua vida está destruída, Ele não vai juntar os cacos e manter mais do mesmo. Ele vai criar algo novo, Ele pode criar algo novo. Jesus tem o poder milagroso de transformar seus hábitos, transformar os seus vícios, transformar os seus gostos, transformar o seu casamento, transformar a sua família, transformar tudo, e Ele faz novas todas as coisas. Este é o nosso Senhor Jesus, e este é só um sinal do seu poder. Mas se você ainda não foi transformado, se você permanece tentando se purificar através de se fazer em cerimônias, em obras, em religião, ao contrário de se achegar pelo sangue que nós comungamos, você está condenado a beber o seu próprio cálice da ira de Deus. Apocalipse 14:10 cita destes. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Você estará bebendo o cálice da ira ou bebendo do cálice da festa das bodas, no grande dia da união do verdadeiro noivo com a sua igreja. Concluindo, como você olha para os milagres de Jesus? Você realmente tem a sua esperança somente no agora, nos seus problemas pontuais, ou também com olhos para o que há de vir? Nós costumamos sim focar tanto em soluções para o agora, e seria como valorizar apenas o vinho que Deus fez na festa do casamento. Sim, é algo inigualável, é algo que acabou também. Estamos falando que você não deve finalmente se apegar a algo que se acaba, mas o sinal daquilo que é eterno. O vinho do texto é apenas um sinal. Quem sabia do milagre, os discípulos, o servo, Maria, deveria imediatamente se prostrar e adorar o verdadeiro noivo. Milagres de Jesus não são nunca simplesmente demonstrações de poder cruas. Não são meros truques de mágica para impressionar pessoas, mas sinais são manifestações significativas de poder que apontam para além de si, para realizações muito mais profundas que só podem ser percebidas com olhos da fé, que Jesus é Deus. Jesus está criando um mundo novo. Seu vinho, seu sangue está sendo oferecido para prover vida eterna em novo mundo purificado. Está sendo oferecido para prover para você e nunca mais faltar abundantemente em alegria eterna. Precisamos nos deslumbrar com os sinais do verdadeiro noivo. E o seu casamento que está prestes a chegar, estamos nas vésperas das bodas, as bodas eternas. Precisamos nos deslumbrar com o seu vinho perfeito, que substitui a ira de Deus e jorra pureza em nós. Com os olhos na eternidade, vemos um Deus que transforma água em vinho e pode transformar você. Que você veja a sua glória e creia nele. Que você veja os sinais da sua glória e creia nele. Beber do vinho que Jesus preparou é de todo o coração e em verdade crer em Jesus Cristo como seu Salvador. Vamos orar. Santo Deus, não nos deixe, por amor e misericórdia, sairmos daqui sem fé.
não nos deixe, por tão grande poder que pode transformar estes vales de ossos secos, por próprio mérito, em jardins abundantes e cheios de frutos pelo Teu Santo Espírito, através do vinho derramado, através do sangue derramado na cruz, através do corpo partido, através de Cristo nosso Senhor. Ó Deus, vemos tal poder que ninguém pode imaginar poder igual ao lermos Cristo transformando água em vinho, mas sabemos que isso é apenas um sinal de algo que nossa mente sequer pode entender. Nós não entendemos nem o que vemos, como entenderíamos o que não vemos? Mas Teu Santo Espírito nos capacita. Há um milagre que pode ser operado por Cristo Jesus, que cria todas as coisas novas. Renova-nos cada vez mais para a Tua glória, e ache em nós fé, operada por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Assim oramos, rendendo glória a Ti. Amém. A palavra está com o pastor Ciro.